Olá, meu nome é Jéssica Nayara, eu vou falar sobre o algoritmo de ordenação Dual Pivot Quicksort. Como roteiro, temos a introdução, tendo uma breve explicação sobre o Quicksort clássico e o Quicksort com dois pivôs, uma prova matemática onde é feita uma análise sobre a quantidade de comparações e trocas realizadas entre os dois algoritmos, uma análise empírica e a conclusão. Como introdução, o Quicksort é um dos algoritmos de ordenação mais eficientes baseados em comparação, portanto, é amplamente utilizado na prática. Em algumas raras instâncias, o Quicksort pode ser tão lento quanto os algoritmos elementares, mas em geral é muito mais rápido. Precisamente, o algoritmo consome tempo proporcional a Big O n log de n em média e Big O de n ao quadrado no pior caso. Além disso, como demonstrado em alguns experimentos feito por autores informados no ano de 2017, à medida que a quantidade de elementos de entrada aumentam, o Quicksort tem um melhor tempo de execução em relação aos outros algoritmos de ordenação populares, como Bubble, Selection, Insertion e Merge Sort. Dentre inúmeras tentativas de melhorar a eficiência do Quicksort, em 2009 foi proposto por Jaroslavsky o Dual Pivot Quicksort, uma versão onde são utilizados dois pivôs particionando os valores de entrada em três partes. Jaroslavsky demonstra que o uso de dois pivôs é mais eficaz, especialmente quando possui uma quantidade maior de dados de entrada, comprovando a sua vantagem em relação ao algoritmo Quicksort clássico. O algoritmo Quicksort clássico é um algoritmo de ordenação proposto em 1962 que utiliza a estratégia de divisão e conquista. Esse processo é realizado em três passos: dividir, conquistar e combinar. Conforme definido pelo autor, o algoritmo consiste em definir um elemento da lista como pivô, rearranjar as chaves de modo que as chaves menores precedam as chaves maiores, utilizando este pivô como referência. Em seguida, o Quicksort ordena as duas sublistas de chaves menores e maiores recursivamente até que a lista completa se encontre ordenada. Aqui temos o passo a passo desse algoritmo, né? A escolha de um elemento da lista como pivô, essa escolha é definida pela implementação, pode ser, por exemplo, o primeiro, o último elemento ou o último elemento da lista, como pode ser escolhido randomicamente. Isso é definido pela implementação. Segundo passo, compara cada elemento com um pivô e troca, caso necessário, e assim se definem algumas partes. A primeira parte, onde tem os elementos que são menores do que o pivô, e a segunda parte, onde contém os elementos que são maiores ou iguais ao pivô. O terceiro passo é ordenar recursivamente a parte 1 e 2, utilizando os mesmos passos do Quicksort. Algumas observações são necessárias. O passo 1 e 2, eles podem ser feitos de diferentes formas. Por exemplo, a escolha de pivô na implementação afeta fortemente na performance do algoritmo. O caso base da recursão são as listas de tamanho 0 e 1, que estão sempre ordenadas. O processo é finito, pois a cada iteração, pelo menos um elemento é posto em sua posição correta e não será mais manipulado na iteração seguinte. Agora, o algoritmo Dual Pivot proposto em 2019, ele particiona uma array de entrada que pode ter diferentes dados primitivos, como inteiro, char, double, entre outros, em três partes. E para isso ele utiliza dois pivôs, o pivô P e Q. São estabelecidos alguns ponteiros, L, K, G, left e right. Esses últimos eles indicam necessariamente o primeiro e o último elemento do vetor de entrada, como demonstrado na figura 1. Aqui podemos notar que na primeira parte são definidos os elementos que são menores a P. Na segunda parte, os elementos que são maiores iguais a P e menores iguais a Q. Na quarta parte são os elementos ainda não definidos e na terceira parte são os elementos que são maiores iguais a Q. Os ponteiros informados, eles percorrem o vetor na direção informada pelas setas. Vamos ver melhor no passo a passo do algoritmo. Agora poderemos visualizar o passo a passo do algoritmo Quicksort com dois pivôs.
Para pequenos vetores de tamanho menor do que 17, é recomendado utilizar outro algoritmo de ordenação, o algoritmo Insertion Sort. O segundo passo é a escolha dos dois pivôs, P e Q. Podemos escolher, por exemplo, o primeiro elemento do vetor como o primeiro pivô e o último elemento do vetor como o segundo pivô, que é o pivô Q. No terceiro passo, para que ele ocorra, é necessário que o valor de P seja necessariamente menor do que Q. Caso contrário, eles são trocados e assim seguem os passos a seguir. O particionamento nessa fase e durante a ordenação é o seguinte: contém a parte 1 com índices com elementos mais à esquerda, que são do left, ou seja, do primeiro elemento do vetor, até L menos 1, contendo os elementos que são menores do que P. A parte 2 com índices de L até K menos 1, contendo os elementos maiores ou iguais a P. E necessariamente menores ou iguais a Q. A parte 3, com índice de G mais 1 até o último elemento à direita, contendo os elementos superiores a Q. A parte 4, contendo os elementos a ser examinados com índices de K até G. O quarto passo, o próximo elemento, que é o elemento indicado pelo ponteiro K, pertencente à parte 4, é comparado com os pivôs P e Q e alocado na parte correspondente, ou seja, 1, 2 ou 3. Os ponteiros L, K e G são alterados nas direções correspondentes indicadas pelas setas. Os passos 4 e 5 são repetidos enquanto K for menor ou igual a G. O pivô P é trocado com o último elemento da parte 1 e o pivô Q é trocado com o primeiro elemento da parte 3. As etapas 1 e 7 são repetidas de forma recursiva para cada parte, 1, 2 e 3. Aqui temos um exemplo visual de como está dividido, particionado o vetor durante a ordenação e após a ordenação. Ou seja, enquanto ainda contém elementos que não foram definidos, existe essa quarta parte, e após toda a ordenação, existem apenas 3 partições baseadas nos dois pivôs, P e Q. Também foi comprovado pelo autor que o algoritmo Dual Pivot Quicksort tem como número médio de comparações 2n ln de n, e o número médio de trocas é 0,8n ln de n. O Quicksort clássico tem o mesmo número médio de comparações, enquanto o número médio de trocas é 1n log n de n. Tem uma pequena diferença entre eles, sendo que tem uma vantagem, né, no algoritmo Dual Pivot Quicksort. Foram realizados testes empíricos visando a comparação entre a execução dos dois algoritmos. Com os dados de entrada, utilizamos um código para a geração de entradas com diferentes modelos, entre eles inteiros, palavras, textos, frases, diferentes tipos de entrada. O algoritmo utilizado na execução, os dois algoritmos, tanto o Quicksort como o Dual Pivot Quicksort, são os fornecidos pelo próprio autor. Em comparação entre o resultado, podemos perceber que em apenas 3 casos dos 16 testes, o algoritmo Quicksort teve vantagem em relação ao algoritmo Dual Pivot Quicksort. Em 2017, foi proposto por alguns autores experimentos com o algoritmo Quicksort clássico e o Quicksort com 2, 3, 4 e 5 pivôs. Com o resultado dos experimentos, tiveram 3 grandes observações. O primeiro é que o Quicksort com um único pivô é o mais lento entre os 5. Em segundo, analisando o uso de até 5 pivôs, foi comprovado que quanto mais pivôs são utilizados em um algoritmo de Quicksort, mais rápido seu desempenho se torna. E por último, o aumento da velocidade resultante da adição de mais pivôs tende a diminuir gradualmente à medida que o número de pivôs aumenta. Nessa análise, nesse teste,
foram utilizados 3 conjuntos de dados. O primeiro, o pequeno, tendo elementos de 10.000 a 100.000, com um incremento de 10 em 10.000. O conjunto médio, elementos que vão de 100.000 a 1 milhão, com um incremento de 100.000. O último conjunto, o conjunto grande, com elementos de 1 milhão até 6 milhões, com um incremento de 1 em 1 milhão. Os dados dentro de cada conjunto são números inteiros que foram gerados de forma randômica. Cada conjunto de entrada é processado nas 5 versões do algoritmo de Quicksort e o tempo de execução real é gravado. Então, aqui temos uma observação quanto a esses dados, né? Os elementos que foram rodados nos 5 algoritmos e os resultados que foram retornados. Podemos perceber que à medida que aumenta o número de pivôs, o desempenho é melhor, cai o tempo de execução. Aqui também temos o segundo caso, o conjunto médio, também encontramos essa mesma percepção. À medida que aumenta a quantidade de pivôs, cai o tempo de execução. E o mesmo acontece também no último grupo de execução, que é o conjunto grande. Como demonstrado, para a ordenação de dados primitivos, é mais eficiente a utilização de 3 partições, ou seja, 2 pivôs. O número médio de trocas do algoritmo Dual Pivot Quicksort é 0,8n LNN, enquanto a versão do algoritmo clássico é 1n LNN. Considerando os testes informados, podemos notar que quanto maior o número de elementos de entrada e a quantidade de pivôs, maior é a eficiência do novo algoritmo em comparação à versão clássica. Desse modo, concluímos com a realização dessa pesquisa que, com o aumento da quantidade de pivôs utilizados no algoritmo de ordenação Quicksort, mais rápido seu desempenho se torna. Essas são as referências. Obrigada.